Olá, meu caro aluno, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso quinto vídeo da aula número 1 sobre a redação Modelo Enem, tá certo? Então, agora eu trago aqui para vocês a estrutura dos parágrafos, né, numa primeira parte. Como é que eu vou fazer, professor, essa redação? Como é que eu vou dividir meus parágrafos na hora da redação Modelo Enem? Então, eu faço o seguinte, né? Pense primeiro, não há uma importância, pessoal, né, para um parágrafo e não para outro. Os parágrafos da sua redação, sejam eles quantos forem, eles são importantes. Eles vão ser corrigidos da mesma maneira. Então, você faz 3 parágrafos, né? Eu já falei aqui no mínimo 4 parágrafos, 5 ou por aí vai, eles têm a mesma importância. Eles vão ser corrigidos da mesma forma, certo? Então, abraçando aqui nossa sugestão, vou explicar uma redação feita em 4 parágrafos, tudo bem? Primeiro parágrafo resume aqui a nossa introdução. O que é que você deve fazer na sua introdução? Tá? Você vai primeiramente definir o tema. O que é que o tema proposto, né, lá na sua prova significa para você? Então, você vai buscar uma definição acerca desse tema. Você vai falar que o tema é isso, o tema é um problema, o tema é algo recorrente na sociedade. Você vai ter que definir esse tema de alguma forma. E tal definição, ela tem que apresentar, como eu já falei anteriormente, a sua tese, a sua opinião. Você não pode deixar de emitir uma opinião na sua prova, tudo bem? Então, de primeiro parágrafo, você pode começar da seguinte maneira: defina o tema e apresente ali a sua opinião de maneira imparcial. Uma pequena sugestão para você fazer algo diferente, fugir, no caso do senso comum, você pode fazer uma alusão histórica em relação ao problema. Como assim, professor? Por exemplo, você pega um tema que foi abordado anos anteriores, como a violência, né, a persistência da violência contra a mulher. Você pode mostrar, pessoal, se essa violência já era algo recorrente como é hoje, infelizmente na sociedade, se era recorrente no passado. Você pode começar fazendo o seguinte: a violência contra a mulher é um problema, né, atual, porém, tal problema, né, persiste desde uma época antiga. Então, você acabou fazendo aqui uma alusão histórica, você colocou, né, uma parte da sua redação que está fugindo do senso comum, tá certo? Então, esse aqui é o seu primeiro parágrafo. Caindo aqui para o segundo, você vai ter o desenvolvimento, né, a primeira parte. Como assim, professor? Pense no seguinte: todo problema, pessoal, que vai ser apresentado aqui, ele é causado por alguma coisa. Você pode pensar nos vários temas que o Enem já trouxe para ser debatido lá na sua redação. Ele tem que apresentar uma possível causa. Então, você pode pensar no seguinte: olha, o que é que motiva esse problema que eu tenho aqui na minha redação? Qual é a possível causa que eu tenho para levantar aqui do tema da redação? Você vai ter que mostrar, você vai ter que explicar o porquê desse tema ser um problema ou estar acontecendo. Mas fique ciente do seguinte: um problema, pessoal, ele não tem só uma única causa. Tá? Você não pode dizer, por exemplo, que a violência contra a mulher, né, a sua persistência, ela tem apenas uma única causa. A gente pode perceber em fatos, né, em exemplos e por aí vai, que há várias causas para você levantar, no caso, a este problema. Porém, como você não tem espaço para colocar tudo isso na sua redação, você pode falar o seguinte: olha, tal problema é motivado por várias causas, né? E você escolhe apenas uma ou duas para debater aqui no seu texto, tudo bem? Então, você não precisa ficar preocupado em falar tudo na sua redação. Você não vai conseguir fazer isso por questão de tempo e por questão aqui também do espaço reservado ao seu texto, tá certo? Só que toda causa, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma consequência. Então, vamos pegar aqui o seguinte: imagine que você suponha que a possível causa da persistência da violência contra a mulher seja uma cultura machista, por exemplo. Então, aqui é uma causa que eu levantei, que eu vou falar sobre isso aqui no desenvolvimento. O que é essa causa, né? Qual é a consequência gerada por essa causa? Você fala o seguinte: olha, devido a tal motivo, a mulher hoje em dia tem receio, né, dentro ou fora de casa por conta da violência sofrida. Então, a causa que você levantou, ela gerou uma consequência, tá certo? Então, sempre fique atento em relação às possíveis causas e consequências dentro do seu texto, tudo bem?
Se você quiser fazer algo diferente, né, trazer uma argumentação diferente, você pode aqui fazer uma citação. Isso é muito recomendado dentro do seu texto. Pegar citação de autores, né, seja lá qual for a sua área. Você tem que pegar aqui, pessoal, outras áreas do conhecimento e fazer uma relação com o tema proposto no seu texto. Por exemplo, uma redação que tirou nota 1000, né, que trazia também o tema da violência contra a mulher, ela trouxe a citação de Aristóteles. O título, né, que a pessoa colocou na sua redação era o equilíbrio aristotélico. Aí você pensa o seguinte, o que tem a ver Aristóteles com o tema da minha redação? Aí a pessoa fez a citação explicando qual era a relação. A pessoa dizia mais ou menos assim, olha, Aristóteles fala que para uma sociedade viver, né, em harmonia, ter equilíbrio, as diferentes partes têm que ter os mesmos direitos, né? E ela mostrava que no Brasil isso infelizmente não acontece, porque a gente tem uma série de desigualdades sociais, levando então ao não equilíbrio aristotélico. Então veja que a pessoa conseguiu fazer uma citação, né, de outra área do conhecimento, né, com o tema proposto na sua redação, tá certo? Então fique atento ao desenvolvimento. Os seus argumentos, né, eles têm que ser aqui bem especificados, bem detalhados, né? E se você quer, por exemplo, fazer uma redação que atinja a nota 1000, pelo menos aqui na questão da parte textual, você tem que fazer uma redação que vá fugir do senso comum. O que é o senso comum, professor? O senso comum é o que todo mundo fala. Então, por exemplo, o problema é do governo, só resolve isso com educação. Então, isso é um senso comum. Uma citação que você pega de algum autor, você já foge o quê? Em relação ao senso comum, e a sua nota ela vai ser mais alta em relação às redações, né, comuns. Tudo bem?